Estamos aqui? Bom dia, gente. Bom dia, eu tô vendo o pessoal. Bom dia, Bianca. Bom dia, Malu. Bom dia, Márcia. A gente tá aqui já com a Tati, a Andressa, a Gi, a Paty. Daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa live. Hoje a gente vai ter 2 assuntos super legais. Então, o primeiro a gente vai conversar com a Andressa, brasileira, então, mora lá nos Estados Unidos. Ela vai contar como que ela teve que reinventar o projeto de vida dela, né? Ela, enquanto morava no Brasil, trabalhava com uma coisa, e aí mudou de país, então como que ela teve que aprender a língua, começar a estudar, arrumar trabalho, então como foi esse percurso aí para ela. E logo depois, às 10 horas, a gente vai conversar com um engenheiro naval que vai contar também sobre a profissão dele, né? Sobre como funciona, o que é. Vai ser muito bacana. Então, obrigado desde já a participação de vocês, pessoal entrando, Alex, Rayane, bom dia, Du, Thaís, bom dia a todo mundo. Dá uns minutinhos aí pro pessoal ir entrando, enquanto isso eu vou cantar para você. Não, mentira, não vou cantar para vocês. E caiu gente aqui, graças a Deus. Peraí. O microfone tá mudo, não tô entendendo. Pessoal, mais uma coisa aí. Na descrição do vídeo, no canal, tem a lista de presença, porque ao final de cada live, são 2 hoje, vai ter sorteio, tá? De coisas bem básicas, que faz parte do Moraes mesmo. Então, é uma viagem para as Bahamas, na primeira live, e a segunda, entendeu? É o iPhone. Qual número que tá maior aí? Eu não sei a que número chegou já. Tá no 11, não, mas a gente já tá sorteando 13. A gente já tá sorteando 13, a gente já conversou lá com o cara da Apple, caso que não sabe nada, né? Vamos fazer essa edição especial. O iPhone 13 é para alunos e professores da Moraes Salles. Exatamente. Mas brincadeiras à parte, a gente vai fazer uns sorteios aí. Então, coloque lá qual você está acompanhando. São 2 listas, uma para agora, às 9, e depois a das 10 também. Tá bom? Vamos esperar ver se entra mais gente aí para a gente começar. Vamos. Todo mundo aqui falando bom dia. Bom dia a todos. Amanda, Thelma, Carlos, Samária. Oi, Sandrinha, bom dia. Pessoal chegando aí. Gente, quem tá entrando já convida também seus amigos, sua família, todo mundo que tá aí. Né? É um assunto que envolve todo mundo, é o conhecimento para todos aí, né? Exatamente. O projeto de vida, ele acontece todo dia, né, Henrique? Toda hora a gente está pensando no nosso projeto de vida, é algo que nunca morre. Exatamente. E sempre bom lembrar que não é engessado, né? Dá para ir para a gente pensar e repensar e fazer e refazer e recriar o projeto de vida ao longo de toda a vida. Oi, Cecília, bom dia. Norberto, bom dia. Mari, bom dia. Eu vou ficar falando bom dia para todo mundo. Olha aí, Patrícia, um recadinho para você. Bom dia, Paty. Acho que a gente pode começar com a apresentação, Henrique. Quer iniciar já com a apresentação? Depois aí a gente... Vou tomar um golinho de café. Alguém quer um golinho de café? Vai que eu tô no meu também. Acabando. Sim. Então, vamos lá. Okay. Just text a friend. Can you text a friend for me? Says, yeah. Gente, então vamos começar. Muito legal, de novo, tá com a presença de todos vocês aqui, então obrigado para cada um que está participando. É um projeto que a escola realiza aí com maestria mesmo, e é, na verdade, uma ação nossa para toda a nossa comunidade, né? Para todo mundo que queira prestigiar.
acho que o carro forte de toda a educação hoje é essa questão do projeto de vida, né? E o projeto de vida envolve algumas coisas aí, como competências socioemocionais, que a gente já vai comentar já já, que é o que a gente precisa para o nosso dia a dia. Então, vou mostrar aqui para vocês rapidinho, antes da gente começar, só para contextualizar essa nossa fala, então. Bom, vamos lá. Pode passar um para a gente, Tati? Posso. Desculpa aí, pessoal. Então, quando a gente fala em projeto de vida, a gente precisa entender exatamente sobre o que isso significa. O nome já sugere para a gente, certo? É um projeto para a nossa vida. A pessoa que vive sua vida aí sem planejar, sem pensar, na verdade, em algum momento ela vai se sentir um tanto quanto perdida por não saber o que fazer, né? Sem saber se durante todo esse processo ela viveu e ganhou esse tempo ou se ela se perdeu no meio do tempo dela, vamos dizer assim. Então, a gente começar a ter na escola o projeto de vida possibilita algumas coisas para a gente, como, por exemplo, pensar como as nossas experiências que vivemos até hoje vão contribuir para a gente conseguir chegar até onde a gente quer, o nosso objetivo. E, principalmente, se a gente não tem claro ainda qual é o nosso objetivo, vale muito mais a pena a gente começar a pensar sobre. Ele também possibilita identificar qual é o seu papel nos diferentes locais, nas diferentes esferas em que você se encontra. Então, qual é o seu papel dentro da escola, qual é o seu papel dentro da sua casa, qual é o seu papel no seu círculo de amigos, qual é o seu papel no seu local de trabalho, enfim, qual é o papel que você exerce, quem é a pessoa que você é, qual é a ação e função que você tem, onde você está inserido. Além disso, dentro da escola, a gente estudar PV possibilita conhecer as diversas disciplinas, conhecer novos professores, conhecer novos colegas, enfim, pensar de diferentes maneiras, né? E, por fim, descobrir as novas circunstâncias que lhe interessam, né? Então, qual é o assunto que antes você nunca tinha parado para pensar e que agora, de repente, isso desperta o seu interesse aí. Passam para nós, Tati. O PV, que a gente chama, então, de PV, é o projeto de vida, ele tem as suas referências nos 4 pilares da educação, ou seja, todas as ações da escola, desde a chegada, a entrada no portão, até as aulas, tudo que acontece dentro da escola, pensado em desenvolver 4 pilares, vamos dizer assim, aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a conviver. Junto com tudo isso, nós temos as competências socioemocionais. O que isso significa? Não é mais suficiente você simplesmente aprender toda essa questão conteudista da escola. A gente precisa aprender e saber o que fazer com isso. E junto com saber o que fazer com isso, saber aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, o que você fazer com esse conhecimento que você está adquirindo, você entender quais são as suas emoções e como lidar com essas emoções, é o que a gente chama de inteligência emocional. Né? Junto com tudo isso, a pedagogia da presença. É o professor, o diretor, o pessoal que trabalha na secretaria, na limpeza, tem um papel significativo na vida dos alunos que estão aqui dentro e dos alunos na vida dessas pessoas também. Então, não é simplesmente estar lá, mas sim exercer algum papel, exercer alguma influência positiva sobre uns sobre os outros, na verdade. E o protagonismo. O que é o protagonista, o jovem protagonista aqui para a nossa escola? É o aluno que sabe o que fazer, né? Ele é autônomo, ele é competente, então, além de saber o que fazer, além de fazer por conta própria e saber o que fazer, ele vai também auxiliar os outros, que é a questão da solidariedade. Então, o jovem protagonista hoje é aquele que é autônomo, que é competente e é solidário. Ele realiza as tarefas que ele tem que realizar por conta própria, sem que ninguém precisa ficar pedindo. Ele sabe o que fazer com isso, ou sabe o que ele precisa estudar mais, e, por fim, sabe que ele pode ajudar os demais aí no seu entorno. No primeiro ano, quais são essas competências? Autoconfiança, iniciativa social, organização, responsabilidade, curiosidade para aprender e empatia. Já no segundo ano, nós temos um outro grupo. Mostra aí para a gente, Tati. Tolerância à frustração, entusiasmo,
foco, determinação, interesse artístico e respeito. E lá no terceiro ano, nós temos o grupo de competências para essa série específica, que é tolerância ao estresse, assertividade, persistência, imaginação criativa e confiança. Então, ao longo dos 3 anos, todas essas competências que nós chamamos de socioemocionais são desenvolvidas junto aos nossos alunos. Henrique, só esperar um pouquinho para passar aqui, porque está tendo um delay aqui no YouTube. Vou passar. Ah, legal. Tá. E aí, como é realizado esse estudo? E explicando tudo isso justamente até para a Andressa, que está aqui com a gente hoje, poder entender como funciona esse trabalho na nossa escola. No primeiro ano, os alunos começam a desenvolver a sua capacidade de se conhecer, do autoconhecimento. Então, eu preciso primeiro saber quem eu sou, daquilo que eu gosto, para começar a pensar em quem eu quero ser e naquilo que eu quero fazer. A capacidade de qualificar suas relações e estabelecer relações com os outros. Então, que relações são positivas, que relações que são um pouco negativas, deveriam ser não tão intensificadas, às vezes até evitadas. E a capacidade de se abrir às novas experiências. Né? Tudo isso, então, lá no primeiro ano. Então, como a gente percebe, inicia um processo de autoconhecimento. No segundo ano, a gente tem um outro grupo de capacidades, né, de competências que a gente desenvolve, que é a capacidade de aprender a fazer escolhas, a capacidade de se apropriar e se mobilizar de diferentes estratégias para conseguir chegar naquilo que você escolheu, e a capacidade de compreender o projeto de vida como um exercício contínuo, que é aquilo que a gente estava conversando aqui nos bastidores, antes da gente começar a nossa fala ao vivo aqui, que é muito do que a gente vai falar agora. Então, essa primeira palestra traz para a gente como uma pessoa que a vida acabou dando a oportunidade de dar uma guinada, de dar uma reviravolta, como que ela vai reconstruir todo o seu projeto. Lá no terceiro ano, então, a gente tem um outro conjunto de competências. Henrique, espera só um pouquinho, tá dando um delay aqui no YouTube. Se quiser esperar um pouquinho. Beleza. Aí só me dá um toque quando puder. Uhum. Pessoal, convida aí o povo para assistir, vai ser bem legal e vai ter sorteio no final. A gente já falou os prêmios, é brincadeira. Vai ter sorteio no final, tá? Na descrição do vídeo tem lá a lista de presença para você colocar aí. E uma pesquisa também perguntando qual o próximo profissional que você quer que venha aí para conversar com a gente. Nossa, tá devagar aqui o negócio hoje. Pode começar falando, Henrique. Acho que agora foi. Já foi. Bom, então, então a gente viu lá, no primeiro ano, a capacidade de autoconhecimento, no segundo ano, a capacidade de a gente começar a concretizar aquilo que a gente quer, depois de se conhecer, e, por fim, essa questão da consolidação do seu planejamento. Mas veja que a gente está falando de consolidação do seu planejamento, não está falando da consolidação da sua vida. O que a gente está querendo dizer aqui? Que você, no terceiro ano, o importante é que a gente tenha aprendido a como realizar um bom plano. Mas o plano pode ser modificado a qualquer momento. Então, eu consegui perceber que o plano que eu tracei, de repente eu não vou conseguir seguir adiante com ele, ou eu preciso dar uma pausa por algum motivo, ou eu me interessei por alguma outra coisa, é eu não me desesperar e entrar naquela crise existencial de que eu vou fazer. Então, note que isso envolve muita ciência emocional também. Mas é eu compreender que eu vou seguir um outro caminho, que eu vou começar um novo plano novamente. E a capacidade de querer se engajar, então, em uma formação contínua ao longo da vida, que é o que a gente vai falar hoje também,
A Andressa vai explicar para a gente de como ela continua estudando e tudo mais, e a capacidade de amadurecer as suas reflexões aí baseadas nos seus conhecimentos sobre o mundo, sobre o trabalho, sobre a vida, enfim, sobre tudo que envolve, certo? Como estamos aí no YouTube, tá com muito delay, Tati? Ou tá mais tranquilo? Peraí, só um minutinho. Tá. Mas pode começar a falar que vai mudar já. Ah, maravilha. Bom, só mostrando então quais foram as nossas ações até agora. Nós tivemos um conjunto de palestras aí, todas para beneficiar nossa comunidade aqui, né? Todo mundo aqui que nos assiste. Falamos sobre intercâmbio, sobre veterinária, sobre pedagogia, sobre programação, né? Programador de computadores, de games, na verdade, né? Isso tudo desde abril, né? Quando, por fim, compreendemos que precisávamos continuar e exercer um trabalho assertivo mesmo em relação à nossa comunidade sobre o projeto de vida. Aí depois nós tivemos... Peraí, ó, eu acho, desculpa, pessoal, tá difícil aqui, o delay tá muito... Peraí. Aí mudou aqui para mim. Mas no YouTube ainda não. Meu Deus, deu até uma caída uma hora, não sei se vocês perceberam. Mas pode ir falando. E aí depois nós falamos sobre saúde mental, sobre odontologia, sobre administração e engenharia da produção, direito, medicina, arquitetura e arte. E hoje vamos falar então sobre enfermagem e como reiniciar o seu projeto de vida. E vamos ter uma fala super legal com um engenheiro naval também aqui da nossa região. Super bacana. Bom, era isso que eu tinha para mostrar, né, antes de iniciar. Acho que a gente pode já começar a nossa conversa. Vou apresentar a Andressa aqui para vocês. Ó, quem chegou aqui, o Efraim acabou de chegar, atrasado. Pô, que legal. Então a gente vai ter mais de uma fala. Fala, meu querido. Fala aí, bonitão. Você tá bem? Tô bem, e você? Tô maravilhosamente bem. Melhor agora, Maravilha. Vendo você aí. Pô, eu tô feliz aqui de ver vocês. Bom, deixa eu apresentar vocês aqui, então. Essa é a Andressa. Ela já mora nos Estados Unidos há 16 anos. 16 anos. 16 anos. Ela vai contar pra gente como que ela se virou, na verdade, né? Hoje depois ela vai contar certinho pra vocês. Ela fez faculdade de enfermagem, trabalha no Bridgeport Hospital e na Yale, né? No hospital da Yale. Na universidade. E vai contar pra gente aí. Vai começar falando de todos os entraves, mas a melhor qualidade dela é ser minha irmã. Tá bom, né? Então, quer que eu comece a contar como foi o meu projeto de vida, que na verdade no começo não pensei que era um projeto de vida. Ó, comecei. Deixa eu aproveitar já. Depois ele vai se apresentar também, mas esse é o Efraim, ele também pode contar depois um pouquinho da carreira dele aí, né? Nos Estados Unidos. Bom, então... Sim, eu vou te colocar aqui. Acho que era o caminhão aí que passou. Sou eu. Eu moro numa rua movimentada aqui. Bom, então, eu estou aqui nos Estados Unidos fazem 16 anos. Eu vim depois que eu tive o Cauã, eu tenho 2 filhos agora, o Cauã e o Murilo, mas o Cauã nasceu, o Cauã tinha 6 meses. Eu casei com o Efraim, que está aqui do meu lado, que nós não somos mais casados, somos divorciados, mas tivemos 2 filhos. E o motivo que eu vim foi por causa do casamento. Eu casei com ele, tive o Cauã e vim para cá. Então,
Eu nunca pensei, eu sempre quis trabalhar na área de saúde. Eu sabia que eu queria trabalhar, mas eu não tinha começado a faculdade aí no Brasil ainda. Eu tinha 22 anos, foi 22 anos. Então, eu sempre falo que eu saí aí do Brasil, eu ainda era uma filha, que ainda tinha minha mãe, tinha meus irmãos para me ajudar. E cheguei aqui, já era mãe, não falava a língua, tive que ter bastante ajuda de pessoas para poder aprender o inglês ou para poder ir para médico e levar no pediatra e tudo isso. Então, foi quando eu comecei, na verdade, a pensar no meu projeto de vida, como eu teria que estudar, o que fazer, o que eu queria fazer, que eu já tinha na minha cabeça que eu queria trabalhar em alguma coisa na área de saúde. Então, logo no começo, acho que já foi na primeira semana que eu cheguei e já vi que eu teria que me esforçar para aprender a língua. Já me registrei numa escola, que era uma escola que de graça, não precisava pagar nada, que na verdade aqui tem bastante opções para a gente fazer isso. E comecei a estudar. E cuidar das crianças, primeiro do Cauã. E de pouquinho em pouquinho fui estudando, fui indo para a escola. Aí quando a gente começa para a escola, você começa a conhecer mais pessoas que também estão passando pela mesma situação, que também não falam inglês direito. O Henrique mesmo veio para cá e passou por isso, de ter que conhecer pessoas e abrir o caminho e abrir suas ideias para mais coisas. E demorou um pouquinho. Eu lembro que no começo foi bem difícil com a língua, mesmo de levar o Cauã por ser pediatra, que eu tinha que sempre estar com alguém. No caso, era a sobrinha do Efraim, que ia comigo para poder fazer os check-ups dele. Tinha coisa que foi engraçada que eu passei no começo, que a gente no Brasil, pelo menos quando o Cauã nasceu, agora pode ter sido diferente, mas quando o Cauã nasceu, a gente já... Depois de uns 4 meses, 5 meses, a gente já dava leite de vaca, né? Para o neném. Então, aumentava no peito, dava leite normal. Quando eu cheguei aqui no pediatra e falei, o pediatra me perguntou o que eu dava, quando eu falei para a sobrinha do Efraim que dava leite de vaca, ela já falou que não ia nem traduzir pro médico, porque não podia dar. Então, tive que passar por base, aí tive que levar o Cauã para tomar fórmula, para tomar outro leite. Então, são coisas que a gente teve que se adaptar. Enfim, o Cauã foi crescendo, continuei na escola, nunca saí da escola para aprender inglês. Demorou mais ou menos, eu acho que uns 2 anos e meio, para eu me sentir confortável, mais ou menos assim, com a língua. Eu sempre estudei nessas escolas de graça pelos primeiros 2 anos. Aí depois que eu fui começar a ir para a faculdade para ver que nível de inglês que eu estava, e sempre na minha cabeça sempre pensando em fazer enfermagem, no caso. No começo, quando eu parava para pensar quanto tempo demoraria para eu me formar como enfermeira, ia ser tipo 6, 7 anos. Aí eu ficava meio desmotivada, não queria... Achava que ia ser muito tempo para eu fazer, mas resolvi parar de pensar nisso e fazer mais devagar, pensar no próximo passo que seria. Então, eu comecei para a faculdade, fui fazer o que eu tinha que fazer, os cursos que teriam que ser feitos antes de entrar para o programa de enfermagem mesmo. Isso demorou mais ou menos uns 3 anos, 4 anos para fazer esses cursos antes do curso de enfermagem. E aí fui fazer, aí apliquei para fazer enfermagem, que é bem competitivo também. Então, tive que aplicar numa escola e esperar para ser aprovada, passar nos testes. E quando eu cheguei aqui em 2004, cheguei aqui em 2004. E fui entrar para enfermagem mesmo, para o programa de enfermagem, em 2011. Então, demorou esse tempo todo para eu poder me preparar para entrar no curso de enfermagem. E sempre tendo esse pouquinho de perrengue na língua. Sempre dando uns furos aqui, uns furos ali, mas a gente conseguiu chegar lá. Aí, entrei para a enfermagem
fiz 2 anos, um programa intenso pro curso, aí me graduei em 2013, quando eu tinha 31 anos. Então, eu cheguei aqui, foi 9 anos para eu conseguir fazer o que eu queria fazer. Então, o projeto de vida, na verdade, assim, é um projeto longo, como o Henrique falou, a gente pode mudar no caminho se a gente decidir fazer outra coisa, mas é importante a gente ter na mentalidade o que a gente quer ser. Como eu sabia o que eu queria fazer, demorou bastante, mas eu consegui chegar lá. Me formei, eu fui para a escola no Bridgeport Hospital mesmo e já entrei trabalhando lá. E já fazem 7 anos que eu trabalho lá como enfermeira padrão agora. E aí, depois que eu me formei, era um certificado na escola que eu fui, era um certificado de licenciatura. Só que eu teria também que fazer o meu bacharel depois. Então, depois que eu me formei em enfermagem, aí consegui o trabalho e mesmo assim continuei depois estudando para pegar o meu bacharel. Aí peguei o bacharel, continuei trabalhando no Bridgeport e agora, recentemente, eu comecei a fazer o meu mestrado na área de enfermagem também. Agora, me sinto mais confortável com a língua, me sinto mais confortável em escrever, mas tudo isso foi um processo duradouro, mas bem persistente. Tive que persistir bastante para conseguir ter o que eu queria ter. E foi isso, a minha jornada por aqui. Legal. E aí na escola de enfermagem, assim, teve alguma coisa que te surpreendeu? Teve algum momento que você falou assim, será que é isso mesmo que eu quero? Ou te surpreendeu de alguma maneira muito boa e falou, com certeza é isso que eu quero? Enfim. Eu sabia com certeza é isso que eu quero, mas eu não tinha certeza que eu consegui fazer, mas pela língua, porque eu já estava aqui, já tinha algum tempo, mas quando você começa a aprender coisas diferentes, nível de faculdade, ou no meu caso era medicação, eu não sabia o nome de nenhum medicamento em inglês, então aí tudo era novo. No primeiro dia que eu fui fazer a parte da clínica, aquilo nesse programa que eu fiz, na primeira semana, a primeira semana era na aula, e na segunda semana de escola, a gente já estava dentro do hospital entrevistando os pacientes. Para eu começar a entrevistar o paciente, eu lembro que eu não queria entrar na sala. Teve que ser um companheiro de classe meu que me empurrou dentro do quarto do paciente para eu poder entrevistar o paciente, porque o meu medo que eu tinha era... Eu conseguia fazer a pergunta, eu conseguia falar, mas eu tinha receio de não entender o que a pessoa estava falando. Então, muitas vezes eu achava que... Acho que eu devia desistir e fazer outra coisa, fazer alguma coisa mais fácil. E teve muitas pessoas também que falou, por que você não faz algo mais fácil? Faz algo que não exige tanto. Então, foi isso... O meu perrengue, assim, foi realmente por causa da língua e por ser também um curso que exige demais, de estudar muitas horas por dia. Eu lembro que no começo ninguém tinha janta em casa. Foi 2 anos todo mundo comendo cereal de janta. Mas foi assim, mas eu sempre soube que eu queria fazer enfermagem desde o começo, mas em vários momentos ali pensei em desistir, sim. E os perrengues com a língua? Porque assim, eu posso contar com clareza que teve uma época, estava comentando ontem com a Andressa isso, morei um tempo com ela, porque sou um irmão que sentiu muita falta. E aí eu fui passar uma temporada com ela justamente para aprender inglês, para quando eu pudesse voltar a me especializar também, fazer um mestrado, alguma coisa assim, que exige uma segunda língua, né? E eu lembro que eram algumas coisas assim, a gente às vezes não sabe que tá errando, a gente só percebe quando o pessoal faz uma cara muito esquisita. Então, tava comentando com alguns amigos sobre
estrogonofe, a comida estrogonofe. E aí eu passando a receita e falei, aí você coloca o marshmallow, isso que aqui. E na verdade não era. Eu queria falar do champignon, do cogumelo, né? Então não era marshmallow, era mushroom. Pois E na minha cabeça tava ok. Com você teve algum perrengue assim? O meu teve com. Recente, não faz muito tempo, eu acho que faz uns 4 anos. Então, já fazia anos que eu morava aqui e ainda a gente vive tendo perrengue, a gente vive falando as coisas erradas, porque não é nossa primeira língua. Então, minhas crianças me corrigem o tempo todo com sotaque. Alguma coisa sempre sai errado. Mas foi o que eu tive recentemente, eu estava trabalhando com uma amiga minha, com a Jéssica, que é enfermeira, e ela é americana. E ela perguntou para mim onde que eu tinha colocado, acho que a pomada do paciente. E eu falei para ela que estava no window shield, que é o batente da janela, mas não é isso, é assim que fala, não. O nome de verdade é window sill. E eu falei window shield. Shield é uma armadura, né? Aí eu falei, tá no window shield. Ela falou, na onde? Aí eu repeti. Foi, tá lá no window shield. Daí ela começou a dar risada e falou, não é assim que fala, não. É window sill. Eu falei, tá bom. Mas até hoje ela tira sarro disso. E também eu não conseguia falar, eu ainda não consigo falar maintenance, que tá errado, assim, tá com sotaque, mas ninguém entende quando eu falo que é o cara que arruma tudo, é o cara que trabalha na escola, que trabalha no hospital, é o zelador. Não, mas ele é zelador. Da escola Não, que trabalha que arruma, vamos supor, se a luz queimou, se a pia não tá com problema, se chama o cara para arrumar as coisas, né? Só que aqui fala maintenance. E eu não consigo falar. Aí eu tenho no telefone, aí eu tenho que falar. Dá para você chamar o cara que arruma tudo? Porque eu não consigo falar o nome. Aqui no Brasil a gente chama de marido de aluguel. Então, eu não consigo. Eu falei, dá para arrumar o cara que arruma tudo para vir aqui no andar para arrumar isso? Porque eu não consigo. Aí o pessoal sabe disso já também e começa a falar, Andressa, fala maintenance, e eu não consigo. Aí já fica todo mundo tirando sarro. Mas, Andressa, o pessoal está começando a mandar pergunta aí. Até coloquei aqui uma pergunta do Gustavo. Qual foi a sua motivação no meio de tudo isso? Apesar das dificuldades com a língua, com tudo, né? A cultura. Qual foi a sua motivação? Tá, obrigada pela pergunta. A minha motivação foi realmente... Eu sempre quis fazer faculdade. E no Brasil eu não tive a oportunidade de fazer no começo. Primeiro, eu era nova. Segundo, era mais difícil de ir para a faculdade aí, principalmente alguns anos atrás. E a minha motivação foi realmente querer fazer a faculdade e me formar numa área de saúde. Então, como eu disse assim, no começo, quando eu pensava nos anos, quantos anos iria demorar para eu me formar em enfermagem, eu tive que ter bastante motivação mesmo para eu poder ir, porque quando eu começava a pensar, vai demorar 10 anos para me formar, vai demorar 7 anos. Mas eu acho que foi a minha vontade mesmo de ser enfermeira, a minha vontade de trabalhar em hospital, que sempre foi o meu sonho E foi isso. Tem outra pergunta aqui? Então, tem sim. Várias. Posso falar? A Mariana Marques. Ok. Você sentia muita vergonha quando começou a aprender a língua, na pronúncia, no medo de errar, quando você falasse? Muita. E o Efraim está aqui do meu lado para confirmar. No começo, eu não queria nem falar inglês. Para a gente aqui quando eu estava no Brasil, eu fazia aula de inglês Henrique, onde eu fazia aula de inglês? Qual que era? CCA. CCA, no Brasil.
Não, é CNA. 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 Mas quando eu estava aí no Brasil, eu estava no nível avançado de inglês. Quando eu cheguei aqui, eu achei que eu estaria no nível avançado de inglês. Não estava. Eu lembro. Quando eu cheguei aqui, eu lembro que um amigo do Efraim perguntou para mim, how are you? E eu não entendi o que ele falou. Ai, como é que eu voltei? Ai, gente. Desligou a câmera. Voltei. Eu não entendi. Ele só perguntou para mim como você está e eu não entendi o que ele falou, porque a pronúncia era totalmente diferente. Eles falavam muito rápido. Então, tive muita vergonha. No começo, aí, também, quando a gente vai colocar gasolina no seu carro aqui, você tem que entrar lá dentro, ou você tem um cartão de crédito e coloca você sozinho, ou você tem que ir lá dentro do posto de gasolina e falar para eles quanto você quer de gasolina. Eu não queria ir. Aí o Efraim, que era meu ex-marido, falava para mim, não, você tem que ir lá e falar, coloca $10. Eu não fazia isso. Eu pegava o cartão escondido, o cartão de crédito, e passava o cartão escondido, porque eu não queria ir para falar inglês. Aí eu fui aos pouquinhos. E eu acho que dá mais vergonha ainda quando você tem alguém que fala inglês, fala português e fala inglês. Aí parece que a pessoa está te julgando. Então eu odiava falar inglês no começo, na frente de brasileiro que já falava inglês. Mas foi passando. Agora eu não tenho muita vergonha, não, mas ainda tenho bastante sotaque, que com todo mundo que eu converso, com todos os meus pacientes, sempre pergunta, você é da onde? Você tem sotaque, você é da onde? Então, isso sempre vai ficar, mas a gente agora não dá mais vergonha, não. E mesmo com os erros, agora não dá mais vergonha. A gente já sabe que isso é normal. E tem muita gente aqui também de outro país, entendeu? Não é uma coisa rara. Então, tá todo mundo já acostumado com pessoas que têm dificuldade na língua. Temos uma outra pergunta. É o Eduardo. Você sente falta de algo do Brasil? De mim. Por morar muito tempo fora do Brasil, não sente? Sinto, Eduardo, de tudo. Sinto falta de tudo e de todos do Brasil, que eu até assisto novela para passar minha saudade um pouco. Eu sinto falta dos meus amigos, sinto falta da minha família demais. Minha mãe e meu irmão, o Henrique, eu falo com eles assim quase todos os dias. Sempre dou uma ligada para falar, para matar a saudade um pouquinho. Sinto falta da comida brasileira, que às vezes eu vou e como. Tem restaurantes brasileiros, mas tipo uma meia hora daqui, então não é sempre que eu como. Mas é mais realmente do pessoal do Brasil mesmo, do carisma do pessoal do Brasil, que aqui é bem diferente. Aqui o pessoal é mais fechado, ou tem que ter tudo muito planejado para a gente se ajuntar e fazer uma festa, entendeu? Então eu sinto falta do clima do Brasil. Então, tem uma outra pergunta da Thaís Dorta. Apesar de você não ter falado da idade dos seus filhos, né? Mas seus filhos falam português também? Falo. Então, o Cauã tem 16 anos e o Murilo tem 13. O Cauã fala português muito bem, que foi o primeiro, então como ele foi o primeiro filho, eu não falava inglês na época direito, então eu falava só português com ele, então ele aprendeu melhor a língua. E também quando o Cauã tinha, acho que 9 anos, 10 anos, a gente mandou ele para o Brasil por um mês, 2 meses, e ele estudou aí no Brasil também. Ele foi para uma escola aí durante o mês todo, ia todos os dias para a aula. Então, ele aprendeu bastante o português. Agora, o Murilo fala. E o Cauã também escuta muita música brasileira. Ele gosta de bastante funk. Ih, caiu, será? Caiu? Eu tô aqui ainda. Henrique? Eu tô muda aqui. Acho que foi o Henrique que caiu. Eu tô aqui ainda. Mas você continua. Pode continuar. Então, Thaís, o Henrique gosta. O Cauã escuta muita música brasileira, o que ajuda ele também com a língua. Agora, o Murilo, ele fala também português
e entende tudo em português, mas ele é mais retraído um pouquinho, porque o Cauã e o Murilo só falam inglês entre eles. Então, o Murilo não teve tanta oportunidade de praticar o português que nem o Cauã teve. Mas a gente só fala, assim, tenta só falar português com ele para ele aprender mais. Mas ele fica um pouquinho com vergonha de falar português. O contrário, né? Quando você vai para falar o inglês, como você falou, às vezes a gente tem vergonha de errar, tá? E não percebe que tem outras pessoas que estão na mesma situação que você, né? Principalmente nos Estados Unidos, né? Tem pessoas do mundo inteiro, dependendo até do lugar que você tá, você encontra mais gente de fora do que americano mesmo. Muito. E é o contrário, eu acho legal falar isso, porque eu sou professora de inglês também aqui. E os alunos têm essa coisa, e às vezes a pessoa está aprendendo português, é normal essa vergonha, esse medo de errar, não interessa qual que é a língua. Eu achei interessante você falar do seu filho que vai aprender o português, se sente mais confortável falando inglês do que o português. Com certeza, é o medo de errar, é o medo das pessoas achar que não é tão inteligente, que você não é inteligente porque você não sabe falar a língua. Então, é difícil, mas a gente tem que entender que é normal também, né? Uhum. Mais uma pergunta do Alan. Ele está perguntando, na época que você fazia o curso, tal, se você trabalhava para pagar a mensalidade. É até interessante falar como é que funciona essa questão, porque a gente tem um estilo aqui para pagar os cursos no Brasil, e aí eu acho que é diferente, né? Sim, então, Alan, boa pergunta. Na verdade, eu pago minha mensalidade agora, eu ainda pago a minha mensalidade. Quando eu fui para a escola, olha, no começo, nos primeiros 3 anos, que foram os cursos que eu fazia para ir para aula, para o curso de enfermagem, que são os pré-requisitos, né? Isso eu consegui de graça, porque tem um sistema aqui que é o Community College, que a gente chama, que é uma faculdade mais para a comunidade, e ela te dá a licenciatura em alguma coisa. Ela não é uma escola, uma faculdade de 4 anos que te dá um bacharel, mas você faz os cursos antes do bacharel. E essas escolas, esses community colleges, são mais baratos e você consegue muitas bolsas. Então, eu consegui... na época, eu trabalhava como babau, eu trabalhava em um lugar que não me pagava muito. Então, pelo meu salário, eu consegui provar que a gente não tinha condição de pagar a faculdade, então eles me deram bolsa. Aí, esses 3 anos, eu estudei de graça. Aí, quando eu fui para fazer na faculdade mesmo, que foi o bacharel e o curso de enfermagem, eu peguei empréstimos de estudante. Que quando eu estava na escola, eu não precisava pagar. Aí, eu comecei a pagar 1 ano depois que eu me formei. E agora, eu ainda devo na escola, o que, comparado com a maioria dos americanos que vai para a escola e pega empréstimo, eu não devo nada, mas eu devo agora de faculdade 17 ou 18 mil dólares do curso que eu fiz, que eu ainda pago por mês. Só que parece ser bastante, só que comparado com o que o pessoal, mesmo o pessoal americano aqui deve, que o pessoal vai para a escola, para a faculdade normal de 4 anos, eles querem dormir, eles querem morar na escola, no campus da escola. Então, a média que eles devem é mais de 50 mil dólares, 60 mil dólares, que daí você paga por muitos anos por mês depois disso. Tem uma pergunta aqui do Gustavo, e aí o Eduardo aproveitou a ideia do Gustavo para perguntar para você qual é a melhor parte de morar nos Estados Unidos. E aí o Eduardo aproveitou e está te perguntando também, e a pior parte? Ok, a pior parte para mim é onde eu moro, que não é porque é ruim, é bom, mas é muito frio. A pior eu moro em Connecticut, que é bem perto de Nova York, é 1 hora e 20 de Nova York,
Então, agora já está esfriando. A gente tem o verão aqui mais ou menos por uns 2 meses só, uns 3 meses que tá calor. O resto é frio. Você tem que ficar sempre com agasalho. E quando é novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, é muito frio de neve. Então, essa para mim é a pior parte, que não dá para sair e fazer as coisas de um jeito confortável. Você tem que ficar agasalhado. A melhor parte, para mim, é o contato com culturas diferentes, que é bem maior do que a gente tem no Brasil. No Brasil, geralmente, a gente conhece pessoas de outros países aqui e ali, mas não é tão regularmente que nem aqui. Então, eu gosto desse contato com outras culturas, que ajuda você a entender melhor os outros e se abrir mais e ser um pouco mais flexível quando você conhece outras pessoas, entendeu? Então, eu acho que a melhor parte é a diferença de culturas que existe aqui nos Estados Unidos. É o que eu acho que é a melhor parte para viver. Tem outra pergunta da Marcela? Ah, sumiu. Tem aqui do Osmar, ó. Como foi a questão do auge da pandemia do Covid-19 nos hospitais aí? Ah, Osmar, foi... eu trabalho na UTI. Foi realmente muito difícil. Foi, assim, uma das coisas mais difíceis que a gente... E não só para mim, como para todos os americanos que a gente viu, que a gente não estava esperando. A gente estava vendo, né? Que tava pandemia, que ia chegar, Nova York estava horrível. Mas a gente não sente até a gente estar ali dentro e ver realmente o que é. Eu lembro que eu cheguei no hospital uma vez... Numa semana, eu trabalho 3 vezes por semana nesse hospital, que eu trabalho 36 horas por semana, mas 12 horas por dia, então eu trabalho 3 vezes. Eu cheguei numa semana, tinha 2 pacientes de Covid, aí eu tive 3 ou 4 dias off, aí eu voltei para o trabalho, depois de 3 dias, a minha unidade já estava cheia de pacientes de Covid. Então, foi quando eu me desesperei um pouquinho, achei que todo mundo ia pegar o Covid, eu queria que as minhas crianças ficassem aqui em casa, porque eu chegava do hospital com a roupa de hospital, então eu entrava pela garagem, eu tinha que me trocar na garagem, tomar banho para depois subir. E foi... Tipo, ninguém sabia como tratar desses pacientes, na verdade. Então, era todo um teste para ver se a gente conseguia salvar. Então, era metade dos pacientes. Todos os pacientes que estavam no UTI estavam entubados, pelo menos 95% deles, todos entubados. E a gente tinha que virar eles de barriga para baixo, mesmo entubado, e deixar eles de bruço por 16 horas. 16 horas virava eles de bruço e depois viravam eles nas costas deles pelos restos do dia. Então, foi realmente... Era um barulho lá dentro, que tinha que ser tudo com pressão negativa dentro do quarto, com máscara. Aqui, eu não sei como que era no Brasil, mas aqui realmente é tudo os enfermeiros, nas costas dos enfermeiros. Então, era a gente dentro do quarto... Os médicos fora do quarto, a gente tinha que escrever o que a gente precisava e mostrar na porta, assim, do vidro, o que a gente precisava, e o médico escrevia de volta o que a gente devia fazer, a gente fazia. Mas foi realmente difícil. Para você ter uma ideia, a gente tinha, no auge da pandemia, no hospital onde eu trabalho, tem 2 unidades de UTI, que é a UTI médica e a UTI cirúrgica. No auge da pandemia, a gente teve que fazer 5 UTIs dentro do hospital. Então, a gente teve que transformar tudo. A gente teve aquelas cabanas do lado de fora do hospital para as pessoas que não estavam tão doentes. A gente colocava lá e os outros dentro do hospital. Então, foi realmente bem difícil. Agora, está bem melhor aqui. Connecticut fez um trabalho, assim, todo mundo respeitou, todo mundo usava máscaras. No hospital, ninguém pode entrar para visitar. Então, realmente fechou legal, assim, o estado todo e deu resultado.
comparando com o que era, a gente, no auge da pandemia, a gente tinha 250, 260 pessoas com Covid. Agora a gente tem 2 ou 3 pessoas lá internadas com Covid. Então, melhorou bastante. Espero que a gente esteja uma outra pandemia dessa, mas agora está bem melhor. Então já foi enviado. O Júnior tá perguntando se é possível. Aliás, um abraço, Júnior, obrigado por estar aqui. Se é possível fazer o que você faz sem o green card, ou seja, sem a legal. Eu acho que não, Júnior. Você pode estudar sem ter o green card, que nem eu tenho, o Henrique conhece, a minha amiga Lucky, que ela é da Índia, e ela está aqui por muitos anos e ela não tem green card, ela é ilegal ainda aqui. Ela conseguiu fazer a faculdade dela toda e recebeu o diploma, então tem como. Só que na hora, para você trabalhar, você realmente precisa da permissão de trabalho para ir. Então, ou você precisa ter essa permissão de trabalho, ou você precisa ter o green card para conseguir trabalhar. Senão, você vai conseguir trabalhar, mas trabalhar assim com coisas que não seja legal, entendeu? Não seja legalizado no papel. Que no caso dessa minha amiga, ela era assistente de fisioterapia e ela trabalha como isso, mas para família particular, não em companhias grandes. Nós temos mais uma pergunta aqui, do Jonas. Ele fala assim, qual é a melhor parte de trabalhar nessa área? A melhor parte de enfermagem aqui é que é um campo imenso para você trabalhar em enfermagem aqui. Você pode ser enfermeira em tudo quanto é lugar. Aqui tem enfermeira em escola. Toda escola que é obrigada a ter um enfermeiro padrão para atender as crianças. Essa enfermeira na escola, ela não pode dar medicamento, mas ela pode cuidar, vamos supor, se a criança tem asma, ou a criança cai, tem alguma coisa, ou está com febre, eles já vão para a enfermeira cuidar. É a enfermeira que entra em contato com os pais. Então, tem enfermeira na escola. A enfermeiro aqui pode ser anestesista, que é, tipo, o nível mais alto de enfermagem. Depois que você se forma em enfermeira padrão, você pode fazer anestesia, o seu mestrado e doutorado em anestesia, que é o que paga mais. Se pensar financeiramente, é o que mais vale a pena. Tem enfermeira que a gente chama de midwife, que é como se fosse parteira. Você trabalha, às vezes não é nem em um hospital, pode ser até em outro escritório, ou em hospital, que só trabalha com mulheres, fazendo partos naturais, entendeu? Você pode ser enfermeiro assim também. E uma coisa que tem muito interessante aqui, enfermeira, que eu sempre quis fazer, mas nunca fiz por causa das crianças, é enfermeira, você ser uma enfermeira que viaja em todos os estados. Então, você faz parte de uma agência e a cada 3 a cada 4 meses você pode mudar de estado e você pode ir para o Havaí, você pode ir para a Califórnia, você pode ir para a Flórida, tudo trabalhando como enfermagem. Então, é um campo realmente muito grande que em qualquer lugar que você vai, eles precisam de enfermeira, entendeu? Então, acho que é a vantagem maior que tem aqui em enfermagem, que é um campo sem limite para você fazer o que você quiser. Se quiser trabalhar bastante, se quiser trabalhar pouco. No meu caso, eu tenho 3 trabalhos de enfermagem. Então, tem essa... Você pode... Eu trabalho na UTI, trabalho num centro cirúrgico e trabalho na Universidade da Yale como enfermagem. Então, tem essas opções bem variadas. Nós temos uma pergunta da professora Renata. Ela coloca que aqui a população está brincando com a pandemia. O que você diria como alerta sobre levar a sério a prevenção? Eu acho que isolamento é a primeira coisa. A máscara, sim, assim, não,
acho que não existe aqui a gente sair sem máscara mais. Qualquer lugar que a gente vai, realmente tem que usar máscara, tem que respeitar. Pelo menos no estado de Connecticut, todo mundo leva isso muito a sério. Mas eu acho que o isolamento é o que a gente tem que prestar atenção mesmo, que a gente dá uma saída, vamos sair, não vai, eu não tô doente, eu vou sair, só vai ter poucas pessoas, mas não, acho que quando a gente tá no meio dessa pandemia mesmo, ficar na casa é a melhor opção pra gente. Bacana. O Osmar está perguntando ali. Eu vejo em séries coisas loucas nos hospitais, como pessoas que engoliram espadas. Eu sei que não é assim, mas você já passou por alguma situação desse tipo? De alguém de alguma situação muito diferente que te surpreendeu? Eu vi uma coisa muito triste, mas que me surpreendeu, sim, mas foi... Gente, como é que eu vou fazer? Como é que chama? É pinha, né? Que é aquele negócio de... Que tem a pinha e tem os da árvore, a pinha da árvore. E a árvore é cheia de... a folhinha dela, ela é mais grossa, né? Espinhuda. Um espinhuda. Eu tive um paciente que ele era homeless, morador de rua. E, aparentemente, se você for fazer o research, eu nem sabia, a pinha tem nutrientes. E esse morador de rua, ele era de outro país que veio para cá e ficou sendo morador de rua porque não tinha outra opção. Mas ele era uma pessoa educada, assim, sabe? Então, ele tinha vergonha de ser, ele não pediu ajuda para muita gente, ele se alimentou com isso, com pinha. E isso, ele, para depois fazer digestão, ele não conseguia fazer digestão, e isso saía no cocô dele e passava muita dor. Então, foi uma coisa muito, muito triste de ver. Agora, teve pessoas que a gente tem que ficar... que pessoas, geralmente, quando tem mais saúde mental, né? Que engole bastante coisa que a gente... Mas aí os hospitais aqui colocam, tipo, uma pessoa para ficar com esse paciente, mas eles engolem o que tiver que engolir e também colocam em outros lugares que você nem imagina as coisas. Posso fazer uma pergunta? A questão você falou dos homeless, né? A questão das drogas, que a gente sabe que é meio que uma coisa que está acontecendo em vários países, tal, esse problema, assim, com as drogas e tal. Às vezes vejo notícias no Canadá, tal, em cidades grandes como Vancouver, eles passam por muitos problemas em relação a isso, que virou meio que uma pandemia nessa questão, tal. Aí na cidade que você tá, como que é tratado essa questão com os moradores de rua, com os viciados, tal? Tem bastante problema com droga aqui em New Haven, que é bem pertinho daqui, 10 minutos daqui. Tem bastante, é bem no centro da cidade. Tem bastante morador de rua ali agora, e é onde tem pontos de droga, assim, tem bastante droga. A gente teve uma época, acho que foi o ano passado, que eles começaram a usar... Era maconha, mas era uma maconha sintética. Eu acho, eu nem sei, nem entendo direito, mas eu acho que não era a maconha normal, a maconha natural, era mais sintética. E teve várias pessoas que teve overdose disso e foi parar no hospital, na Yale, por causa disso. O pessoal, assim, fazem bastante... eles ajudam os moradores de rua, tem bastante, mas tem muita gente que já está muito... profundo nessas drogas, então eles têm clínica que é de metadona, que é para ajudar o pessoal a sair, mas é outra droga fortíssima, e é do jeito que eles tratam esses moradores de ruas. Então eles pegam o metadona de manhã para eles não precisarem usar outra droga. E tem a educação também, que tem bastante para... Se você tiver overdose, quando a pessoa está muito,
na heroína ou na cocaína e tem um risco muito grande de ter overdose, eles educam essas pessoas a usar agulha limpa, e também eles dão uma droga chamada Narcan, que vai... Se você tiver, no caso, se você tiver uma overdose, você injeta o Narcan e o Narcan te traz de volta, entendeu? Ele reverse o efeito desse narcótico no seu corpo. Então, mas realmente é um risco muito grande de droga, principalmente para esses adolescentes. O que tem aqui em adolescente em escola, que é o problema daqui maior também, é os vapes, que é uma febre aqui nos Estados Unidos. Eu não sei aí no Brasil como que é, mas aqui realmente é bastante. E é baratinho, então os adolescentes compram com tipo $1, $2, eles estão comprando aquele cigarrinho e começa por aí. Aqui é proibido. Não, eu perguntei porque eu sei que nesses países tem várias ações, igual você falou, para poder tentar dar um apoio para essas pessoas, tal. É diferente aqui que a gente não tem programas de prevenção, tal, mas não é, como eu posso dizer, não chega diretamente, tal, do jeito que deveria, tal. E já vê a pessoa que é morador de rua e é viciado, já vê como um caso perdido, tal, entendeu? Só vamos tirar da rua para ninguém ver. Por isso que eu fiz essa pergunta, porque a maneira como é visto nesses países aí é diferente do nosso país, tá? Mas por isso. A Mariana Marques está perguntando em relação a técnico de enfermagem. Você acha que o tempo de faculdade e graduação talvez também dure o mesmo tempo que você teve? Por exemplo, agora eu entendi se ela está fazendo uma pergunta em comparação ao Brasil. Quanto tempo dura a faculdade de enfermagem aí? Se existe um técnico? Se é o mesmo tempo de faculdade? Eu não entendi aí. Sim, o técnico de enfermagem... não, é menor. O tempo é bem menos do que a enfermagem padrão. O técnico de enfermagem tem 2 níveis de tipo de técnico de enfermagem. Um seria que é LPN, que é Licensed Practical Nurse, que é esse técnico de enfermagem. Você pode passar medicação para o paciente, mas não tem um campo muito grande mais, porque geralmente agora os hospitais eles estão exigindo que você seja enfermeira padrão e tenha o seu bacharel. E agora o outro nível que tem de técnico é a pessoa que mais trabalha com a higiene do paciente, vamos supor, que dá o banho, que limpa, que tira a pressão, que tira sangue, mas não passa medicamento para os pacientes, que não faz o tratamento, entendeu? Então, são 2 níveis. Esse que é o primeiro a gente chama de Nurses Aid, e o segundo é o técnico de enfermagem. O de Nurses Aid é bem mais fácil, sim. Acho que é um curso de 6 meses, eu acho. E você já pode trabalhar no hospital como o Nurses Aid, que ajuda as enfermeiras, mas você não tem como tratar do paciente, dar nenhum tratamento para ele. Para você fazer o tratamento um paciente, você tem que realmente ser a enfermeira padrão. Então, a enfermeira padrão no Brasil e aqui é bem diferente, porque pelo menos quando, eu não sei agora, mas quando eu morava aí, se você fosse enfermeira padrão, você tomava conta mais da parte administrativa e era o técnico de enfermagem que fazia o tratamento. Aqui, para você fazer qualquer tipo de tratamento, até para você colocar uma pomada no paciente, você tem que ser enfermeira padrão, você tem que ter ido para a faculdade para fazer isso. Então, é bem diferente, mas é menos, sim, o técnico de enfermagem. Não precisa tantos anos de estudo. A gente tem mais uma pergunta aqui do Alan. Você está lendo aí, mas eu vou ler para você. Tá. E como foi todo o processo e a burocracia lá no começo em relação ao visto, passaporte, etc.? Então, para mim não foi tão difícil, por causa como aconteceu. Eu vim porque eu casei, entendeu? Então, eu tirei o passaporte primeiro no Brasil, aí eu já
eu nunca vim aqui como turista, então eu não tive que passar pela imigração para ser turista, entendeu? Para ser aprovada. Eu já vim quando eu já estava casada e eu já tinha um filho com o Efraim, que o Efraim era americano. Então, o meu processo foi já para conseguir pegar o green card. E como eu já tinha filho, não foi tão difícil, entendeu? Não foi como... Eles não investigaram tanto, porque já sabiam que o nosso casamento era verdadeiro. Então, foi rápido. Eu dei uma... Eu acho que eu apliquei, foi em junho ou julho para os papéis. Aí, quando foi no final de setembro, eu já estava aqui. Então, eu não passei por muito perrengue nessa parte, não. Mas foi realmente porque eu já estava casada com uma pessoa que era cidadão americano. E foi assim. Tem uma pergunta aqui, Andressa. Tá. O Paulo, na profissão, o enfermeiro ganha quanto de dinheiro por mês? Aqui, então, eu vou falar o grosso, que é... Eu trabalho por hora, eu ganho por hora. Eu trabalho 36 horas por semana. O que eu ganho por hora é na faixa, o que um enfermeiro ganha por hora, que é no estado de Connecticut, porque também muda de estado para estado. No estado de Connecticut, o enfermeiro ganha entre 40 dólares por hora. Então, não sei como. Fazendo as contas, 40 vezes 36. Alguém faz a conta? Dá uns 1.500 por semana? 1.500 dólares por semana, então vai dar uns 6 mil por mês, mais ou menos, uns 5 mil dólares por mês. Só que isso é o grosso. Aí eles tiram quase metade disso para imposto e para um monte de outra coisa. Legal. Bom, gente, a gente vai ter que ir começando a seguir pro fim. Queria dar um oi pro Efraim aí. Vai acabar. Queria saber se a gente pode marcar com você também, você pode contar um pouquinho do que você faz aí, dá essa palhinha pra gente. O que você faz aí? Vai ser um prazer. Se você quiser fazer outro dia, também pode. Vocês... eu não sei nem o que eu tô falando. Quem que tá aí? Os alunos ou professores? A gente marca um dia pra gente ter uma conversa mais longa, mas assim, só pra dar essa palhinha pra eles poderem voltar e assistir a gente num outro dia. Então, vai ser um prazer conversar com vocês e falar um pouquinho do meu trabalho aqui nos Estados Unidos. Eu estou aqui há 31 anos e o que eu faço, eu sou professor de capoeira, faço shows de música e danças afro-brasileiras e essa é a minha vida aqui. E aí eu posso contar para vocês com mais detalhes e demonstrar um pouquinho até, se vocês quiserem, do que eu faço. Fantástico, vai ser um prazer marcar com você, então. Tá bom. Gente, a gente vai finalizar, só antes de encerrar, olha só esses dois, que pessoas boas. Passei um perrengue na mão deles, viu, gente? Mentira. Contar agora a outra verdade que ninguém sabe. A primeira vez que eu fui visitar, não falava nem hi direito, não falava nem oi. A Andressa virou pra mim e falou assim, quer passear? A chave do carro tá aqui, se vira, eu trabalho muito, não tem como te levar, não. Vai me ferrar. E o Efraim falou assim, eu preciso pegar meu carro, eu vou de moto, você vai me seguindo, pode ser? Pode. Cara, ele foi embora, ele me deixou perdido no meio da cidade. Eu esqueci que ele estava me... Eu não sabia o que fazer, ele esqueceu que eu estava seguindo, eu não tinha um telefone, não sabia falar inglês, eu não sei nem como eu me achei depois. Mas é uma história que a gente vai contar outro dia aí pra vocês. Você vai contar um perrengue que eu falei pra você ir buscar o Murilo e o carro quebrou. Também. Não, vários perrengues. O Efraim recebeu um amigo na casa dele que queria minha ajuda para fazer umas compras em Boston. A gente tava indo, furou o pneu, ele falou, vai lá, fala que o pneu tá furado. Eu falei, pneu furado? Não sei falar isso. Tive que me virar lá, mas tudo deu certo. Mas aí eu conto um outro dia para vocês. A gente tem uma outra palestra começando já, então, obrigado, Andressa, obrigado, Efraim, pela participação. Obrigada a você, gente, obrigada a todo mundo. Valeu, gente, um abraço. Todo mundo que participou aqui, fica aqui com a gente para essa nossa próxima palestra, tá bom? Então, beijo. Obrigado. Tchau, legal, tchau, gente. Palavra para vocês aí. Um beijo para todos, gente. Obrigada. Tchau, até mais. Obrigada.